Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos e, em especial, o nosso convidado de hoje, o professor Osiberto Batista de Santana. Na nossa aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade de escutar um pouco da experiência do professor Osiberto. A título de apresentação, o professor Osiberto é nosso colega no departamento, será professor de vocês. O professor Osiberto Batista de Santana, ele concluiu o seu doutorado em Química e Física do Petróleo na Universidade, na verdade, no Instituto Francês de Petróleo, vinculado, né, ao Instituto Francês do Petróleo. E em 2000, ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1994. Ele tem mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, em 96. Desde 2000, ele é professor, ele está na Universidade Federal do Ceará. De 2000 a 2002 foi professor visitante no Programa de Formação de Recursos Humanos, no setor de petróleo e gás, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o PRH 31, da UFC. A partir de 2002, o professor Osiberto tornou-se professor adjunto do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará e atualmente exerce o cargo de professor titular no nosso departamento, é o professor titular mais recente. E também atuou como coordenador do PRH 31 da UFC entre 2007 e 2015. Foi coordenador do Programa de Cooperação Franco-Brasileira para a Formação de Engenheiros, o Programa CAPES-Brafitec de 2013 a 2015. Em pesquisa, ele é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele tem atuado muito na engenharia química, sempre com ênfase em físico-química, termodinâmica química, termodinâmica aplicada e, notadamente, dentro dos temas que são mais próximos, que é a análise PVT, corrosão, tecnologia de emulsões, extração supercrítica, predição de propriedades termofluidodinâmicas e de transporte. E na UFC ele exerceu também o cargo de coordenador do curso de graduação e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Química. Foi professor visitante em diversas instituições no exterior e recentemente na Universidade de Calgary, no Canadá, e além de ter exercido a atividade de docência, também exerceu a atividade de pesquisa no seu estágio de formação pós-doutoral dentro da área de engenharia de petróleo e de análise PVT, né, dentro do grupo do professor Harvey Warrington. Difícil o nome. E o professor Osiberto tem uma vasta experiência, além de engenharia de petróleo, ele tem uma experiência profissional dentro da engenharia química que lhe permite permear por diversas áreas, porque também tem uma visão industrial muito forte, teve sempre dentro da sua formação, teve um vínculo com indústrias, com empresas, que lhe permite sempre permear por áreas que sejam muito próximas também à sua expertise, mas que sejam mais próximas da realidade industrial. Professor Osiberto, é um prazer tê-lo aqui conosco e eu imagino que será também um prazer para os nossos alunos que estão agora iniciando o curso, tê-lo como professor hoje, já que você também já foi professor de Introdução à Engenharia Química, é uma forma de você se lembrar desse tempo. Muito obrigado, professor. Fique à vontade, a sala é sua.
Tá, obrigado a todos pela presença e obrigado ao professor André e ao professor Valderez pelo convite. Felizmente, o professor André e a professora Valderez não contou a mentira reiterada que eles falam, que eu fui professor deles. É mentira isso aí, né? Não fui professor deles, né? Só para título de curiosidade. Eu vou começar a apresentação, eu falo muito e falo rápido. Isso aqui não é uma aula, é uma troca de ideias. Então, se vocês quiserem parar, pode parar a apresentação em qualquer momento, eu não me sinto constrangido nisso. A gente pode discutir alguma coisa, algum assunto que eu não saiba tratar, posso falar com vocês depois, mas a ideia é a gente trocar ideias. A ideia central dessa palestra é trocar algumas ideias com relação à segurança de processos químicos. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Vocês, por favor, me certifiquem que a apresentação está sendo compartilhada com vocês, por favor. Estão vendo a tela, por favor? Sim. Ok. Então, a ideia da palestra de hoje, da aula de hoje, é a gente discutir sobre segurança de processos químicos. Como é que surgiu essa ideia de trazer segurança de processos químicos para dentro do Departamento de Engenharia Química, para dentro do nosso curso? Durante o estágio pós-doutoral no Canadá, mesmo sendo professor, tendo trabalhado na indústria e há 20 anos em laboratório, fui obrigado a fazer um curso de atualização em segurança de processos químicos para poder acessar os laboratórios da Universidade do Canadá. Achei aquilo lá intrigante e no decorrer do curso achei super interessante a temática do curso, o que era abordado, né, naquele curso. Trocando ideias com o professor Valderez e o professor André, na época coordenador e vice da graduação, e na formatação do novo currículo, da nova unidade curricular do curso de Engenharia Química da UFC, a gente decidiu ofertar essa cadeira como optativa para os alunos de Engenharia Química. E no decorrer da análise do nosso projeto pedagógico do curso, na nova matriz curricular que vai ser implementada, a gente colocou essa cadeira de segurança de processos químicos como obrigatória. O que é muito interessante, porque poucas universidades no Brasil e no mundo, na área de engenharia química, elas têm os alunos de graduação têm uma capacidade de trocar ideias sobre segurança de processos químicos. E, para tal, eu vou passar por algumas definições importantes, duas, na verdade. Primeiro, definir o que é segurança de processo químico. O que é segurança de processo químico? Primeira coisa é uma ocorrência súbita e inesperada. Primeiro, que é súbita porque você não está esperando. Inesperado que você não está esperando e acontece de um momento para outro. Né? Pode ocorrer desde a emissão de produtos tóxicos, produtos inflamáveis, incêndios, explosões. Tudo isso ocasionado por fatos anormais. Ou seja, a atividade industrial. Vocês estão fazendo o curso de engenharia química, vocês vão ver durante 5 anos do curso que o objetivo da atividade industrial é pegar uma matéria-prima e produzir em um produto de alto valor agregado. Ou seja, ao invés de vender bananas, é melhor pegar banana, produzir um doce, produzir uma compota, produzir uma geleia. Por quê? O quilo de banana vai custar X reais, o quilo de geleia, de doce, de compota, vai custar 3, 4, 5 vezes X. Na indústria química, a gente guarda a mesma proporção. O nosso objetivo é produzir produtos de alto valor agregado. Produtos que são requeridos pelos consumidores ou por outras empresas, de forma a agregar valor econômico para aquela produção. Tá? Essa anormalidade na atividade industrial pode ocasionar riscos tanto para os trabalhadores, como para o público, como para o meio ambiente. Isso é interessante, que quando tem um acidente industrial, o acidente não só macula a imagem da empresa, como pode trazer fatalidades graves, tanto para os trabalhadores, colaboradores industriais, como para a região que circunvizinha, público, e para o meio ambiente também, tá? Tanto dentro como fora das instalações. Essa é uma definição clássica, que é dada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, na Convenção 174. E assim, essa definição é importante porque ela guarda em si a premissa de toda a discussão que a gente vai fazer nessa palestra de hoje. Agora, antes de passar propriamente dito para citar alguns acidentes e mostrar o que
é esperado na formação de vocês como alunos de engenharia química para compreender e fazer parte de uma comunidade de analistas e preventores de acidentes, a gente vai fazer essa dicotomia entre atividade de formação teórica e o que vocês precisam na prática. Então, uma definição importante é acidente ocupacional e acidente químico ampliado. Quando eu comecei a mexer essa cadeira, o pessoal dizia o seguinte: é uma cadeira de higiene e segurança do trabalho. Só que higiene e segurança do trabalho, que a gente chama na engenharia química, comumente falando de HST, ela trata de acidentes ocupacionais. E no nosso curso a gente vai tratar de acidentes químicos ampliados. Ou seja, fazer um diagrama de Venn, o grande diagrama de Venn são acidentes em geral, que estão incluídos tanto os acidentes ocupacionais como os acidentes químicos ampliados. Uma coisa importante é que os acidentes ocupacionais, eles ocorrem com muita frequência. Você vai pegar uma caixa na empresa, machuca as costas, você vai colocar um recipiente numa almoxarifada, o recipiente cai e machuca o teu pé, você torce o joelho, você tropeça, você escorrega numa atividade industrial qualquer. São acidentes de muita frequência, mas de gravidade muito pequena. Em contrapartida, os acidentes químicos ampliados, eles são de uma gravidade muito maior, apesar de ocorrerem com menor frequência. Felizmente. Né? Porque a ocorrência em menor frequência quer dizer que existe pelo menos uma ideia de política de prevenção e mitigação dos acidentes. Então, são coisas bem distintas. Né? Na matriz curricular atual da engenharia química, os alunos fazem HST. Não é isso, professor André? Isso, professor Zilberto, isso mesmo. E é obrigatória, né? Não, ela hoje é opcional, né, Val? Não, ela é obrigatória. No próximo currículo é que ela vai ser opcional. Sim, perfeito. Isso. Perfeito. Então, tem que fazer essa distinção bem clara entre as duas coisas. Vamos falar de alguns acidentes historicamente importantes. Né? Eu vou citar alguns. Vou começar pelo primeiro acidente, que é um acidente que aconteceu na Inglaterra em 74, que é um acidente que ocorreu em reatores. Ou seja, numa empresa que produz material para a produção de nylon, né, na época um material novo, é pegado o ciclohexano. Ciclohexano é uma molécula orgânica que tem propriedades químicas bem semelhantes à gasolina. E nesse reator, nesse conjunto de reatores em série, na verdade 6 reatores, o ciclohexano é oxidado, é passado por alguma série de reações químicas que produzem ciclohexanona e, por fim, produzem ciclohexanol, que é uma matéria-prima importante para a produção de nylon. Nesse conjunto de 6 reatores, o reator de número 5, ele foi detectado um vazamento. E o pessoal, para evitar a parada da planta, porque parar a planta significa custo, né? Eles decidiram interligar o reator número 4 com o reator número 6. Só que as linhas, os dutos industriais que interligavam os reatores deveriam ser linhas de 28 polegadas. Só que na na empresa, só havia dutos de 20 polegadas. Então foi o que eles fizeram. Ao invés de dar dutos fixos de 20 polegadas, usaram dutos flexíveis de 28 polegadas. Durante a operação, 30 toneladas de... Esse duto flexível ele se rompeu e 30 toneladas de ciclohexano foram evaporados. Formou uma nuvem e essa nuvem entrou em ignição 45 segundos depois de começar a formar aquela nuvem. O número de mortes não foi tão grande, comparado com outros acidentes que a gente vai ver aqui, foram apenas 8 mortos, 36 feridos, mas o acidente ocorreu danos em mais de 1.800 casas, mais de 170 lojas próximas da região e também em algumas fábricas vizinhas. Porque vocês vão observar no futuro da vida profissional de vocês que as indústrias químicas elas começam a instalar numa região e uma indústria secundária pega uma matéria-prima residual daquela primeira indústria e produz alguma coisa de interesse. Aí uma outra indústria se instala na lateral que vai pegar uma outra matéria-prima para produzir um produto de interesse. Isso aqui vai formando o que a gente chama de polo petroquímico. Vai juntando essas expertises de diferentes áreas para formar produtos de valor agregado importante.
O interessante é que esse acidente foi um dos acidentes mais graves da história da segurança de trabalho, segurança de processos químicos, mas logo em seguida veio um outro acidente, dessa vez na Itália, em Svesso, em que, outra vez, um produto orgânico foi a fonte desse acidente. Eles produziam um bactericida nessa fábrica em Svesso, na Itália, que utilizava um hexacarbofereno, que produzia, por sua vez, o tetracloro de benzoparadioxina. Esse material ele tem ele é altamente tóxico, uma concentração de 10 a menos 9 ppm pode ser fatal para o ser humano. Durante essa operação, esse reator rompeu, ou seja, na verdade não foi nem o reator que rompeu, foi a válvula de alívio que alimenta o reator. Ela se quebrou, essa válvula de alívio. Válvulas de alívio são válvulas que garantem que, se houver uma sobrepressão no sistema, essa pressão seja liberada. É como se fosse a panela de pressão. Imagina vocês a panela de pressão, faz o feijão. Se pegar a panela de pressão mais nova, as mais recentes, existem pelo menos 6 válvulas de segurança. Não apenas aquela válvula de cima da tampa, mas se você pegar a tampa da panela de pressão, você vai ver várias válvulas de segurança. Existe a mesma coisa nas unidades industriais, que a gente chama de válvula de alívio. Então essa válvula de alívio ela se rompeu, e foi liberado 2 kg desse material, desse TCDD, deixando 600 feridos e 2.000 feridos muito, muito graves. Né? Outro acidente, sem morte, mas destruiu, matou vários animais, né? Teve que evacuar a cidade. Um dos acidentes mais graves aconteceu na Índia, em Bhopal. Em Bhopal, na Índia, era produzido um produto chamado metil isocianato, outra matéria-prima orgânica, de origem orgânica. E esse material de origem orgânica ele é altamente tóxico, ele é inflamável, e uma concentração inferior a 0,02 ppm, ele pode ocasionar já irritação na garganta, dificuldade de respirar. Acima de 21 já pode ser fatal para os operadores, trabalhadores da fábrica. O que aconteceu? Esse vapor de MIC, do metil isocianato, ele é muito pesado. Então ele não vai para cima, ele fica perto do solo. Né? E ele reage com água numa reação altamente exotérmica. O que aconteceu? Um tanque de armazenamento desse MIC foi contaminado com água. Produziu uma reação altamente exotérmica, tá? Aqueceu aquele tanque de armazenamento, superou o ponto de ebulição, a válvula de alívio e a válvula e um vaso coletor de descompressão estavam em manutenção, de forma que 25 toneladas de MIC foram liberados, né, numa nuvem tóxica que matou 2.000 pessoas e deixou mais de 20.000 feridos. Vocês veem que o pessoal fala, não tem que fazer muita atenção nessas aulas não, porque a gente não é médico, a gente não mata ninguém, né? Médico tem que prestar muita atenção na atividade dele, porque mata muita gente, né? Pode matar muita gente. A atividade de engenharia química é uma atividade insalubre e perigosa. Obviamente que existe toda uma série de sequências de procedimentos industriais que vão minimizar esses acidentes. Outro acidente foi em Pasadena, em 89, numa refinaria, em que polietileno foi liberado, 8.000 libras de polietileno foi liberado, e além desse polietileno ter sido liberado, foi liberado também uma mistura tóxica de etileno, isobutano, hexano e hidrogênio. Formou uma nuvem tóxica, e mais uma vez, depois de 2 minutos dessa formação dessa nuvem tóxica, teve a ignição e teve a explosão e incêndio da fábrica. Não houve mortos, mas teve uma destruição quase que total da empresa. E aí é uma coisa interessante, porque o custo de manter uma atividade industrial funcionando em funcionalidade e produção de produtos acabados é um valor. Aí você pode dizer assim, não é um valor muito alto, mas mais alto vai ser o valor de destruição de uma planta inteira, da integridade de uma planta. Em Texas City, em 2005, esse ano que está descrito aqui, foi numa refinaria, deixou 15 mortos, 180 feridos, e foi devido à liberação de líquidos e vapores inflamáveis, através também de uma válvula de alívio
numa unidade de isomerização. Esse acidente deixou 15 mortos e deixou dezenas de feridos. Tá? O penúltimo acidente que a gente vai descrever é um acidente em Jacksonville, também nos Estados Unidos, né? Eles produziam, na época, um produto, um aditivo para gasolina, tá? E durante essa produção tinha reações altamente exotérmicas. Teve falha no resfriamento de um reator, o sistema de resfriamento do reator não funcionou, a reação ficou altamente exotérmica, porque houve um rompimento do reator e liberou 140 libras de um material que tem uma equivalência a 140 TNT, né? Uma unidade de força de explosão. Deixou 4 mortos e 32 feridos nesse acidente. E por último, um acidente importante do ponto de vista teórico, foi o acidente de Fort Wentworth, que foi ocasionado por poeira de açúcar. E assim, poxa, poeira de açúcar? O que acontece? Um dos elementos que podem ocasionar ignição em indústrias é poeira de matéria qualquer, né? A empresa tem que ser limpa, os tanques têm que ser limpos, né, higienizados e tal. Nessa unidade de produção de açúcar, ele pegava o cano de açúcar e produziam açúcar granulado. Só que instalaram uma esteira nova na unidade, e essa esteira foi acumulando muito poeira de açúcar. Aquela poeira de açúcar foi acumulando nos equipamentos, sem a manutenção necessária de limpeza. Essa poeira, esse pó finamente dividido, ele entrou em ignição e ocasionou um acidente que deixou 14 mortos e 36 feridos. Então, se você pegar qualquer literatura clássica que fale de segurança de processos químicos, vai estar descrito, de alguma forma, um desses acidentes aí como elementos essenciais de análise. Infelizmente, recentemente, nós tivemos um acidente no porto de Beirute, né? Foi altamente descrito na literatura, nos jornais televisivos, jornais escritos. Vocês viram, a gente conseguiu, dado essa facilidade de ter filmadoras, celulares, né, smartphones, a gente viu a explosão, a gente viu o início do incêndio, a gente viu a ignição do material, a gente viu a explosão e a formação da nuvem de choque. Até a professora Valderez, no mesmo dia à noite, ligou para mim, mandou uma WhatsApp para mim, falou: professor, você viu o acidente? Eu, assim, um acidente lindo do ponto de vista de imagem, mas horrível do ponto de vista de perdas humanas. A cidade, a parte do porto foi totalmente destruído, né? Mas mais uma vez, para elencar ou levantar a situação de que a atividade de engenharia química ela tem que ser muito bem trabalhada na formação teórica dos alunos, e esse incremento, essa inclusão da disciplina de segurança trouxe um momento de debate. A gente discute, a gente analisa acidentes, então a gente tem uma dinâmica bem interessante, mesmo numa atividade dessa de pandemia, né? Na turma agora estão matriculados 15 alunos, e está sendo uma dinâmica bem interessante, né, sobre discussão e análise de acidentes. Alguns dados estatísticos. Quais são as causas das perdas para os maiores acidentes de plantas químicas e hidroquímicas? Porque uma coisa que a gente tem que procurar saber é o que ocasionou aquele acidente. A gente descobre rapidamente, analisando acidentes industriais, que não existe uma única causa. São causas supervenientes. Geralmente é um acúmulo de erros, de procedimentos operacionais que ocasionam um grande acidente. Obviamente que tem um startup, tem um ponto inicial. Mas aquele ponto inicial, a progressão daquele acidente poderia ser minimizado se a gente seguisse algum protocolo muito importante de segurança. Vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, falhas mecânicas no equipamento. Um dado de 2011 do CBS, que é um organismo americano de segurança operacional, segurança de processos químicos, levantou que 53% dos acidentes ocorrem devido a falhas mecânicas. Outros 18% de erros operacionais, né? Falha mecânica, o problema maior da falha mecânica é a falta de manutenção. Eu não estou falando de manutenção corretiva, é manutenção preventiva. Numa atividade industrial, é diferente da atividade doméstica. Em casa, quebrou o gelágua. O que você vai fazer? Você vai tentar ver se conserta, quando quebra, você vai lá e tal. Na indústria, não. Você não tem margem para isso. Antes de
quebrar o gelágua, ou quebrar qualquer equipamento mecânico, você tem que fazer manutenções preventivas para evitar que danifique o equipamento. Outro erro, fonte de erro grande, importante, são os chamados erros operacionais. E aí, nesses erros operacionais, estão linkados falta de formação técnica e falta de treinamento. O treinamento em segurança, ele é fundamental, né? Infelizmente, eu vou pegar um exemplo clássico. Imagine vocês que a gente tem um bloco de aula lá no PC, que fica embaixo de um restaurante. E em cima ficam 5 andares de sala de aula. Quantas vezes, eu estou na Universidade Federal do Ceará há 21 anos. Quantas vezes teve algum treinamento de segurança? Nenhuma. No Canadá, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, nem sabia o horário, tinha um fire drill, ou seja, um treinamento de, em caso de acidente, de incêndio, o que fazer. Você vai descer por aqui, fila indiana, você não vai pegar elevador, você vai não sei o que. Você vai dizer, claro, acidente vai pegar elevador. Na hora do acidente, o sistema límbico fica tão perturbado que você já não pensa com racionalidade. Você pensa pela emoção. Por isso, tem que fazer o treinamento para o seu organismo se responder com o treinamento, com a repetição. E não com a razão. Porque se for esperar pela razão atuar em um acidente, é muito difícil, porque você está estressado, nervoso, querendo se salvar. Né? Nunca teve um treinamento. Porque falta essa parte de erro operacional. Uma outra fonte de erro é projeto. Projeto mal dimensionado. Uma coisa, gente, é você estar na universidade fazendo uma disciplina de operações unitárias, fazer um cálculo e dizer assim, deu 1.000 unidades qualquer. Vamos colocar aqui 20% mais ou menos aí, é o erro do quociente de engenheiro aí. Brincando de fazer cálculo, legal, funciona. O problema é que numa empresa de projetos, ou na hora de projetar equipamentos, você não pode fazer essa brincadeira do quociente de engenheiro. Você tem que ter um arcabouço de dados de grande acurácia e precisão e pequena incerteza e fazer o projeto da melhor maneira possível, porque senão pode ocasionar problema. Outra fonte de problema são causas naturais. Tornados, enchentes, relâmpagos, etc., né, raios, né, pode ocasionar, pode ter causas naturais de acidentes. Algumas causas são desconhecidas. Num daqueles acidentes lá, a empresa ficou totalmente destruída, que você não consegue nem antever o que aconteceu, porque foi tudo destruído. E um último caso é a perturbação do processo. A gente analisou na aula de hoje, em segurança de processos químicos, um fenômeno que vocês vão ver em operações sanitárias, em transporte, que chama golpe de Ariete, né? Ou choque hidráulico. Por exemplo, você tem uma bomba que está bombeando um líquido, daqui a pouco aquela bomba roda no vazio, aquele vazio rodando no líquido vai gerar uma diferença de energia cinética no duto, e esse duto pode sofrer uma grande pressurização e poder romper o duto. Né? É um problema que pode acontecer. Além disso, um outro dado estatístico importante é quais são os equipamentos que estão associados com os maiores acidentes. E é interessante, né, que um dos principais elementos industriais que está envolvido com o acidente é a tubulação. Duto, ou em linguagem corriqueira, né, cano. Você tem um duto que não passou por um processo de manutenção, o duto foi corroído, o duto foi mal instalado, teve vazamento nos dutos. Né? E o segundo ponto importante são os reatores. Eu digo sempre para meus alunos que o reator é o coração da indústria química. Na indústria química, todos os produtos, ou grande parte dos produtos, ocorrem por transformações químicas, e o reator é a base, é o coração. Obviamente que para o coração funcionar, precisa ter um cérebro. E o cérebro é a termodinâmica. Dúvida nenhuma nisso aí. Tô certo, professor André? É isso mesmo, professor. Exatamente isso. Concordo comigo. É isso mesmo. O terceiro caso de acidente ocorre em tanque de armazenamento, que foi o caso que a gente viu lá em Beirute. Um tanque de armazenamento, além de grande estocagem. Quando vocês estiverem fazendo um curso de engenharia química, vocês vão ver uma cadeira chamada
organização industrial, economia, ou sei lá o quê. E que existem vários métodos de produção, de controle de produção. Um deles segue uma teoria de administração chamada Just in Time, ou Job Shop. Ou seja, você tem o mínimo de armazenamento possível para evitar aglomeração, acúmulo de material. Né? Porque, por exemplo, por que cargas d'água estavam armazenadas, sei lá, quantas toneladas de um material num porto? O porto não é para armazenar aquele material ali. Né? Os silos todos ocupados. Então, problemas de tanque de armazenagem. Outros problemas desconhecidos, né? Instrumentos, podem ter falha de instrumentos. Trocadores de calor, notadamente devido à corrosão das linhas dos dutos. Torres de processo, colunas de destilação, etc. E equipamentos menores de monta, equipamentos menores, como bombas, válvulas, compressores. Isso tudo aqui para vocês hoje pode estar parecendo apenas uma sopa de letrinhas, né? Uma palavra nova que está aparecendo no vocabulário de vocês. Mas isso aqui tudo a gente vai estudar em detalhes em várias disciplinas da nossa matriz curricular de engenharia química, na formação de engenheiro químico. Por exemplo, você vai aprender a fazer balanço de energia e balanço de massa desde PPQ até termodinâmica, que vai envolver compressores, válvulas, bombas, torre de processo, trocador de calor, né? Reatores. Né? Você também vai aprender a dimensionar esses equipamentos nas operações unitárias. Você vai aprender a entender qual é o fenômeno físico que está ocorrendo na operação daquele equipamento, que são as disciplinas chamadas fenômenos de transporte. Então, isso tudo, esse aglomerado de formação que vocês vão ter, vai ser essencial para uma atividade industrial e melhor, para uma atividade industrial segura, que é o mais importante. Para tal, vai se exigir de vocês uma formação muito sólida. Que formação sólida é essa? Vamos pegar por tópicos. Um tópico importante é a toxicologia do material. E para isso vocês vão precisar de informações que vêm desde a disciplina de microbiologia, como dos cursos básicos de química. Né? Você vai conseguir detectar e identificar qual é o grau de periculosidade de manejo daquele material que você está trabalhando. Uma outra fonte importante de conhecimento é a própria higiene industrial. Né? Envolve também aqui a engenharia legal, o conhecimento de normas, de leis, né, que regem as atividades industriais, como as NRs. Né? Por exemplo, existe uma NR13 que só analisa o uso de equipamentos sob pressão, caldeiras, tanques de pressão. Tem que estudar aquilo lá, ver o que é que deve fazer, como é que deve ser feito. Né? Um outro ponto importante é modelos fontes, liberação tóxica e dispersão. Isso aqui vocês vão aprender em mecânica dos fluidos, transferência de massa, operações unitárias, termodinâmica e microbiologia. Vai dar subsídios para alimentar essa formação importante para garantir que vocês trabalhem numa atividade industrial com segurança. Além disso, existe também os incêndios e explosões, que você vai precisar de informações de química, de transferência de calor, de termodinâmica, de operações unitárias. Todos isso aqui, esses nomezinhos que estão aqui abaixo, sem estar em negrito, são disciplinas que ao longo dos 5 anos vocês vão lidar com elas. É inerente. Vai formar engenharia química, vai passar por essa formação aí. Tá? O problema é pegar essa informação que você está tendo do ponto de vista teórico, tentar compreender como é que ela age numa planta industrial e, melhor, como é que ela pode interferir na segurança de operação daquela planta industrial. Tá? Um outro ponto de análise, outro ponto importante, é a própria reatividade química. E aí vocês vão ver disciplinas tanto de base como química, como na cinética de reatores, que vai alimentar, vai te fomentar com informações importantes e necessárias para trabalhar numa indústria com segurança. E por fim, a gente pode levantar aqui os alívios de pressão. Equipamentos que são projetados para, em caso de haver sobrepressão em alguma unidade de sistema, a gente conseguir liberar de maneira controlada, né, de forma a evitar que haja incêndios, explosões e alguns acidentes. Isso aqui vocês vão ver alguma disciplina chamada instrumentação e controle de processo, em dinâmica de processo, em projeto de processos. Né? Então, esse arcabouço de formação de vocês é um arcabouço que a gente separa as disciplinas em tópicos para facilitar a vida do professor e do aluno.
Mas vocês têm que entender o seguinte, a ciência da engenharia química ela é uma só, engenharia química. O que a gente faz é dividir em pedacinhos pequenos, né, para tentar facilitar a vida do professor e do aluno no aprendizado. Vocês não podem esquecer, vocês não podem terminar. Terminei química. Opa, terminou o semestre. Ctrl, Alt, Del. Próximo semestre. Ah, terminou termodinâmica. Ctrl, Alt, Del. Nunca mais precisar disso na minha vida. Vocês não podem usar essa estratégia na faculdade, numa formação de engenheiro químico. Tá? Além disso, o que acontece? Além disso, o que acontece? Você vai estar lidando com alguns conceitos que envolvem iniciação, acidente, terminação, cenário, perigo, possibilidade de ocorrência, análise de risco, o que é um risco, né? Como é que avalia um risco. Esse arcabouço de informações vai gerar relatórios. Por quê? O que acontece com a área de segurança de processos químicos? Você aprende com o erro dos outros. Né? Existem dois organismos americanos, o CBS e o SASH, né, do AISH, e da Associação Americana de Engenheiros Químicos, que eles fazem boletins, análises de acidentes. Então, aprendendo como é que aconteceu o acidente em outra região, você pode trazer essa informação para você, para toda a idade industrial. Infelizmente, é uma coisa que eu estou discutindo muito com o professor André, ele já foi conselheiro do CREA, é que no Brasil a gente identifica que a gente não tem um organismo, uma entidade que concentre todas essas informações. Né? Tem uma aluna minha, a Rebeca Holanda, que está fazendo TCC nessa área, e a gente identifica que os acidentes no Brasil, a gente tem que pegar boletins do bombeiro, boletins da polícia, informações de jornais, né? Porque não tem um organismo, uma entidade que conglomere todas essas informações. O que acontece? Quando você pega um boletim da polícia, tem uma descrição fática, mais ou menos ali. Quando você pega alguma informação da mídia, não dá informação técnica, né? O último acidente que teve em Fortaleza, aqui daquela fábrica de refrigerante, o tanque de armazenamento de CO2 voou sobre um prédio. Isso não quer dizer nada para a gente de engenharia química. Do ponto de vista romântico, descrevendo uma história, beleza, do ponto de vista de engenharia química, a gente precisa de informações técnicas. Né? Tanto é que na próxima gestão do CREA, a gente vai tentar vislumbrar com o CREA a formação de um comitê de segurança de processos químicos, né, junto com a ajuda do professor André e da candidata a presidenta do CREA, a professora Nádia, de tentar fazer com que o CREA forme um comitê que analise esses processos de segurança de processos químicos. Bom, gente, o que eu tenho que falar para vocês é isso. Obrigado pela presença de vocês e pela atenção. Terminei nos tempos que eu queria terminar, 40 minutos, e estou disponível apenas agora para responder qualquer pergunta. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação, porque senão eu não consigo enxergar vocês. Tá bom? Agradecer as palavras do professor Rosberto. É uma pessoa com muita experiência e eu acho que é excelente para passar essa palavra para os nossos alunos. E a gente achou bem oportuno já convidá-lo, devido a esse acidente que aconteceu em Beirute, que já é para alertá-los, né, da importância do curso que vocês vão começar, estão começando agora esse ano, para não deixar passar esses detalhes, que é como ele falou, parece que a gente clica na tecla e esquece o que foi que estudou no semestre anterior, sendo que tudo está interligado, conectado. Então, e gostei muito porque eu acho que foi uma das aulas que eles mais participaram, mais perguntaram. Então, é sinal que gostaram muito. Obrigado. Sim, eles perguntaram hoje muito. Então, é um assunto bastante interessante, apesar de ser, como o Rosberto falou, rico em detalhes e mais triste nas consequências que acontecem. E nós vamos ter mais outros encontros, né? E aí, que continuem assim perguntando como foi hoje. Bom, gente, esse período agora de quarentena, a gente um pouco está indo na universidade, não está recebendo ninguém, mas qualquer dúvida, o meu e-mail está no site do Departamento de Engenharia Química, vocês podem perguntar, né? Fiquem à vontade, não deixem que essa verve, que essa esperança de ser um bom profissional de engenharia química, essa energia, ela se dissipe ao longo do curso
e se dissipa ao longo desse processo atípico que a gente está vivendo agora, tá? Isso vai passar e a gente vai voltar à nossa realidade um pouco modificada, obviamente, mas vai passar, tá bom? Professor Zilberto, novamente me resta agradecer. Só para informar, o professor Zilberto, para achar um horário na agenda dele não é fácil. Semana passada a gente teria essa possibilidade de escutar essa palestra, mas por alguns imprevistos de agenda mesmo, de trabalho, o professor Zilberto sempre muito procurado e requisitado, é difícil. E a gente que tem essa oportunidade de sempre, todos os anos, o professor Zilberto está com a gente falando, porque ele foi professor da gente, foi meu professor no tempo de avançar e professor da professora Valderei. Eu tive a chance, no final do curso, quando eu estava terminando o curso, o professor Zilberto estava entrando como professor. Então não fui aluno dele de termodinâmica, que a professora Valderei foi, mas fui aluno do professor Zilberto num curso pré-provão. Havia um exame que hoje chama ENAD, né? Que era o pré-provão. A gente tinha um provão que a gente fazia. E o professor Zilberto foi responsável por fazer a revisão do curso de engenharia química inteiro, em algumas semanas. Então, o professor Zilberto, para vocês terem uma ideia, alguém que consegue condensar o curso de engenharia química em algumas semanas, em alguns exercícios, aí vocês podem ter certeza que realmente é alguém que é muito especial para a gente, né? Então, vocês ouviram aí alguém com experiência muito forte. É sempre muito bom a gente escutar pessoas que têm essa experiência, pessoas que têm, inclusive, essa didática de explicar isso, ter, né, essa visão tão holística da engenharia química, coisa que é tão difícil a gente achar, né, professora Valderei? É difícil a gente achar alguém que tenha essa Sim. visão. Então, pessoal, a gente agradece novamente a presença de vocês e agradecendo novamente, especialmente ao professor Zilberto. E que bom que vocês participaram bastante hoje. Espero que isso aí se repita várias vezes. Obrigado, professor. Gente, obrigado. E não perca as oportunidades das próximas palestras, tá, gente? A Eloá perguntou a última pergunta dela de hoje, que ela falou se nós, como engenheiros químicos, podemos atuar na luta contra o Covid-19. Se você trabalhar na indústria de fármacos, né, de cosméticos, de medicamentos e fármacos, sim, né, reatores, processo e tal, é o único momento que eu vejo, né, ou trabalhar com engenharia bioquímica, né, mas quem são engenharia bioquímica de nível de segurança elevado, ou junto com o pessoal da medicina, mas sim, é um profissional que pode trabalhar, sim. E também, por exemplo, né, a professora Marisa, da Unicamp, que é engenheira química, ela ganhou um projeto aí muito importante para desenvolver materiais que impedem o vírus de passar, de permanecer. Então, também tem na área aí de materiais, sim, a atuação também do engenheiro químico, né? Verdade. Opa. Só para completar, essa história do Covid, dessa nova realidade, teve uma palestra que, logo no começo, eu falei da engenharia de bioprocessos aplicada ao Covid. Aplicada a esse novo tempo de pandemia, como que o engenheiro químico pode repensar. Engraçado que no dia da apresentação do memorial do professor Zilberto, o professor Pellegrini, que era da UFRJ hoje, do Senai, né? O professor Pellegrini falou da importância do engenheiro químico, do pensamento do engenheiro químico para entender problemas e prospectar esses problemas e entender com soluções. A professora Marisa, com soluções em materiais, é um exemplo interessante. O Emanuel falou na produção de álcool gel. A produção de álcool gel é o mínimo hoje. É o mínimo. Hoje existe uma gama de problemas que nós temos que enfrentar, inclusive, por exemplo, para evitar que o paciente chegue numa intubação mais pesada, né? Aquela intubação tradicional. Já se criou materiais, já se criou um elmo, né? Um capacete que evita que ele chegue até, né? Que ele tenha oxigênio para chegar até a evitar o caso de você ser intubado, né? Uma coisa mais invasiva. Então,
o engenheiro químico tem muito dessa ideia porque ele conhece mecânica dos fluidos, né, fenômeno de transporte. Enfim, é usar o conhecimento da gente como engenharia universal e aplicar, né? Aí o que a gente conhece e pensando bem, a gente pode chegar longe, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, mesmo. Obrigado, gente. Professora Valderez, novamente. Obrigado, Val. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais.